Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. A aula de hoje nós vamos tratar sobre o conceito de calorímetro, que é a última parte que ficou faltando para a gente finalizar a apostila, né? Então, o que é esse calorímetro? O calorímetro, pessoal, é um tipo de instrumento que é justamente para determinar a capacidade térmica de uma substância, certo? Ele é mal utilizado na realização para experimento de troca de calor, certo? Então, como é a troca de calor entre duas substâncias, uma delas a água e a outra é a substância que a gente vai ter que fazer a medida, certo? Ele é mal utilizado da mistura, porque mistura duas substâncias com a água, com a que quer ser analisada, e eles são adicionados dentro do recipiente, e é justamente a fonte térmica desligada para que não possa interferir no resultado. Então, o que acontece? A substância é colocada numa certa extremidade, tem um agitador aqui, e depois ela vai fazer a variação de temperatura. Antes disso, ela faz a medição, a aferição da temperatura da água, e depois o que elevar é justamente a variação da temperatura da substância. Então, todavia, pessoal, esse calorímetro ele é dado pela seguinte condição: a quantidade de carga vai ser a quantidade de calor, no caso, vai ser a capacidade térmica multiplicada pela variação da temperatura. Então, o calorímetro ele possibilita a realização do experimento que tem uma pequena margem de erro em relação ao isolamento térmico, porque ele é totalmente isolado do ambiente, justamente para não interferir no seu resultado, ok? Então, ele é utilizado para descobrir o calor específico das substâncias, certo? E ele é bem simples, pessoal. Aqui eu tenho um termômetro, nós temos orifício, essa parte dele aqui é toda de isopor. Eu tenho a amostra e aqui eu tenho uma parede de alumínio ou de cobre. A quantidade de calor da amostra mais a quantidade de calor do líquido, certo? Mais a quantidade de calor do metal vai dar igual a zero. Então, coloca-se essa amostra de massa e temperatura conhecida no calorímetro e mede-se a temperatura final do equilíbrio. Quando ele fala em equilíbrio, é que tudo isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Um exemplo, eu tenho aqui, um calorímetro contém 250 gramas de água e é feito de um recipiente de alumínio de 100 gramas. Sua temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Coloca-se nele um corpo de 150 gramas de um material desconhecido, a uma temperatura de 80. Verifica-se que a temperatura de equilíbrio foi de 28 graus Celsius. Qual o calor específico da substância? Então, a gente vai analisar da seguinte maneira: a quantidade de calor da substância, mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do alumínio é igual a zero. Então, vou ter a massa da substância, vezes o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura da substância. Vai ser somado com quem? Massa da água, calor específico da água, vezes variação de temperatura da água, mais massa do alumínio, calor específico, vezes variação de temperatura do alumínio. Então, vamos lá. Como ele quer o calor específico da substância, a massa da substância em quilo está aqui, 0,150, multiplicado por quê? Pela variação de temperatura, de 28 até 80. Mais a massa da água, 0,250, calor específico, que é esse outro aqui, 4.190, multiplicado por quê? Pela variação de temperatura da água, que é de 28 até 20. Mais a massa do alumínio, 0,100, calor específico do alumínio está aqui, 910, multiplicado pela quê? Variação de temperatura, que é o quê? Da mesma que nós temos em relação à da água, que os dois estão no mesmo padrão. 28 menos 20 é igual a zero. Quando você faz a conta todinha, você vai ter o calor da substância, vai ser menos 9,11 vezes 10 à terceira, dividido por 7,80. Porque isso aqui eu somo, certo? Eu somo isso aqui, todinho, vocês estão vendo. Mas para eu somar, pessoal, tem um detalhe. A potência que está bem aqui, ela é diferente dessa outra potência aqui. Então, alguém vai ter que entrar no padrão. Então, como é que eu vou entrar no padrão? Essa potência. Eu vou vir o quê? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Se eu venho da direita para a esquerda, passo uma casa para cá, eu aumento uma casa aqui, na vírgula, no expoente. Aí fica 8,38 mais 0,728.
Quando eu faço a soma, dá 9,11, certo? Dá 9,11. Ele sendo positivo, passa para o outro lado e fica negativo, menos 9,11. Ok? Aqui tem menos 7,80. Ele é 7,80 por quê, pessoal? Por que é negativo? Porque é 28 menos 80. Então, aqui vai ter uma diferença. Quando eu multiplicar por 0,0150, eu vou ter menos 7,80. Essa soma possível passando para o outro lado negativo, eu tenho o calor da substância sendo quem? Menos 9,11 vezes 10 a terceira, dividido por quem? Menos 7,80. Menos por menos, mais. Esse número, 9,11 dividido por 7,80, dá 1,17 vezes 10 a terceira, joule quilo ou grau Celsius. Esse é o calor encontrado da substância. É uma conta, pessoal, simples, porém, a gente tem que analisar justamente essa questão das potências. Tome cuidado, elas têm que estar no mesmo padrão na hora de você fazer uma soma ou subtração, ok? Muito bem, pessoal. Esse assunto ele é pequeno, certo? É o último da página lá que fala sobre calorímetros. Nas próximas aulas a gente vai resolver questões de calorímetro e mais questões para quando a gente for fazer a nossa prova que está perto de chegar, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.